Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na parte de Geografia Física. Nessa aula de hoje a gente vai começar a nossa abordagem sobre a estrutura geológica da Terra. Nós vamos estudar um pouquinho de assuntos relacionados à geologia, que é a ciência que estuda todos os processos que deram origem à formação do nosso planeta e também os processos que acontecem atualmente no nosso planeta e lhes dão forma. O que a gente pode observar, pessoal, de maneira geral? As paisagens existentes no nosso planeta, elas são consequentemente modificadas, tanto pela ação da natureza quanto pela ação humana. Se a gente considerar a ação humana, a alteração das paisagens, elas passaram a ocorrer de maneira mais intensa, sobretudo a partir da Revolução Industrial, desculpa. A alteração humana na natureza de forma mais significativa, ela aconteceu do século XVIII para cá. A natureza em si, ela tem a sua dinâmica de transformação das paisagens através da atuação de fenômenos naturais, como o calor, o frio, as chuvas, a ação dos ventos, as erupções vulcânicas, os terremotos, enfim, a correnteza dos rios, o movimento dos mares. A dinâmica da natureza ela vai se revelar por meio de mudanças sazonais, por exemplo, relacionadas às estações do ano, período de 3 em 3 meses, enfim, comportamentos dos animais, cheias e vazantes de rios. Todos esses fenômenos que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de falar para vocês, mostram como que a natureza atua transformando a superfície do planeta, transformando as paisagens terrestres. E o que a gente pode conceber a partir da ação da natureza sendo como um agente transformador das paisagens terrestres, pessoal. De maneira geral, as transformações impostas pelos fenômenos da natureza, elas ocorrem num intervalo de tempo diferente daqueles que a gente usa como referência para realizar as nossas atividades econômicas, as nossas atividades cotidianas. A ação da natureza, ela tem um intervalo de tempo diferente da ação humana. De maneira geral, todos os fenômenos que acontecem na superfície terrestre, que têm como causa a ação da natureza e, consequentemente, provocam transformações na dinâmica das paisagens, eles são fenômenos que ocorrem numa escala de tempo diferente da nossa. É o chamado tempo geológico, que é diferente do tempo histórico. O tempo geológico, ele é cronometrado mais lentamente, A gente pode observar que, de maneira geral, os fenômenos da natureza, ao provocarem mudanças na superfície terrestre, ao transformarem as paisagens, eles vão provocar mudanças, mas essas mudanças vão acontecendo gradativamente e muitas vezes elas acontecem no intervalo de tempo imperceptível à ótica humana, porque o nosso tempo ele é cronometrado de outra maneira, é o chamado tempo histórico. Tanto que eu falei para vocês no início da aula que as transformações mais intensas, provocadas pela ação humana na natureza, elas ocorreram aí de 2 séculos para cá, a partir da Revolução Industrial. A natureza ela vem atuando, transformando o planeta desde a sua origem. E ao falar de origem do planeta, a gente está se referindo a 4,6 bilhões de anos atrás. Segundo os geólogos, segundo a geologia, que é uma parte que a geografia se comunica constantemente, o planeta teria surgido há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, e desde a sua origem, o planeta vem passando por inúmeras transformações decorrentes de diversos fatores, de fenômenos da natureza que, como eu falei para vocês, ocorrem no intervalo de tempo muito diferente daqueles que a gente utiliza como referência para realizar as nossas atividades cotidianas. E boa parte dessas transformações das paisagens terrestres, eles decorrem da energia contida no interior do planeta e de forças que atuam na sua superfície. Esse é o nosso tema, da nossa aula, de maneira geral, estudar a questão da geologia, as transformações que acontecem no planeta provocadas pelas forças endógenas, que são as forças que vêm do interior do planeta e causam modificações e alterações na paisagem, e também nós temos as forças exógenas, ou seja, ações da natureza aqui fora, na superfície, que também provocam modificações no modelado da superfície terrestre.
A origem, a formação, as transformações da Terra, assim como os materiais que constituem, né, o nosso planeta, eles vão ser estudados pela geologia, que é uma ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas e os processos que lhes dão forma. E a geologia ela se comunica constantemente com a geografia. Por quê? Ela vai estudar justamente o processo de formação do nosso planeta, o processo de estruturação, né, do nosso planeta, desde a sua origem aos dias atuais. E além disso tudo, a geologia ela vai estudar ainda os processos que provocam alterações no nosso planeta, sejam eles relacionados às forças internas, chamadas endógenas, sejam eles relacionados às forças externas, chamadas forças exógenas. E ao estudar a história do planeta, a geologia vai dividir toda a história do planeta em grandes intervalos conhecidos como eras geológicas. O que são essas eras geológicas? São os intervalos de tempo que vão corresponder às etapas, né, que vão dar origem ao processo, à formação do nosso planeta desde a sua origem aos dias atuais. As eras geológicas são escalas, né, que a geologia divide, né, que vão marcar diferentes fenômenos, diferentes acontecimentos que ocorrem no nosso planeta. Muitos dos processos desencadeados pela ação da natureza têm origem em épocas muito longínquas, né, em épocas remotas, em épocas antigas. Parte dessas épocas, né, a gente está falando aí de bilhões de anos atrás. O ciclo da água, a formação dos continentes, o aparecimento dos seres vivos, para tornar possível, né, o entendimento, né, desses processos, a geologia ela criou aí as chamadas eras geológicas ou tempo geológico. São as diferentes fases da história da Terra, né, onde os especialistas vão estabelecer uma escala natural de tempo que vai dividir esse tempo em períodos de ocorrência de eventos naturais. Essa escala ela está ordenada em uma tabela, que é conhecida como tabela das eras geológicas, que vai ser dividida na seguinte situação. De acordo aí, então, com o tempo geológico, a geologia vai dividir as etapas, né, de formação da Terra e seus principais fenômenos ao longo desses bilhões de anos a chamada tabela das eras geológicas. E, inicialmente, essa escala está ordenada da seguinte maneira. A gente tem os éons, destaque aí para o Farenozoico, ok? Nós temos as eras. E dentro do éon Farenozoico, nós temos 3 eras geológicas, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. E antes disso, anteriormente, nós temos o éon Arqueano e o Proterozoico, ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, a escala de tempo da Terra dividida em éons, Arqueano, Proterozoico, Farenozoico. E esses éons vão ser divididos em eras, que consequentemente vão ser divididos em períodos, que consequentemente vão ser divididos em épocas. Isso é muito complexo, necessita um estudo mais profundo de vocês. Geralmente os vestibulares, né, geralmente a prova do Enem, ela não costuma cobrar essas partes tão conceituais, né, essa decoreba de éons, eras, períodos e épocas. Ela costuma cobrar mais os eventos principais que acontecem ao longo da história de formação da Terra, né, desde 4,6 bilhões de anos atrás aos dias atuais. Aqui a gente observa melhor, né, o estudo do tempo geológico a partir das diferentes fases da história da Terra. Reparem bem que aqui nós temos o primeiro, se a gente pegar aqui a origem da Terra, a formação há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, pela escala de tempo aqui resumida ao longo dessa espiral, nós temos aqui de laranja o chamado período pré-cambriano, ok? Esse período pré-cambriano ele compreende basicamente 3 etapas: o período Adeano, a era Arqueozoica e a era Proterozoica. Esse primeiro período, né, que marca a origem da Terra, chamado de período Adeano, ele não é considerado uma era geológica, principalmente pelo fato de não existir qualquer possibilidade de vida na Terra nesse período. Esse período ele era marcado por quê? Pela formação da Terra a partir de partículas de poeira e gás que se desprenderam do Sol, né? É a questão do Big Bang, que é anterior à formação da Terra. Segundo os cientistas aí,
a grande explosão, né, que deu origem ao sistema solar ocorreu há cerca de 10 bilhões de anos atrás, e partículas de poeira e gás dessa grande explosão deram origem aos vários corpos celestes que compõem o sistema solar, dentre eles a Terra, que surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. O início da formação do nosso planeta, onde a superfície era basicamente um oceano de rochas em ebulição, como vocês podem observar nessa imagem aí, caracteriza o chamado período Adeano, né? É a origem do nosso planeta. A Terra era basicamente formada por rochas em ebulição, né? A gente tinha uma intensa atividade vulcânica, as temperaturas do planeta eram altíssimas e não havia nenhuma possibilidade de vida, não havia, por exemplo, água no planeta, a atmosfera nesse período era muito tóxica, não tinha sua composição atual. Então esse é o primeiro aí período que marca as etapas de formação do nosso planeta, chamado período Adeano. Junto com o período Adeano, nós vamos ter duas eras geológicas caracterizando o chamado período pré-cambriano, que são as eras arqueozoica e as eras proterozoicas. São as eras que prosseguem aí o período Adeano, aqui representadas, tanto pela espiral aqui na cor laranja. O que a gente pode observar aqui desse período pré-cambriano, que compreende o período Adeano, as eras arqueozoicas e as eras proterozoicas? É o período mais intenso aí em termos de intervalo de tempo de formação da Terra. Reparem vocês que durante bilhões de anos a Terra era apenas um oceano de rochas em ebulição, ou os eventos na Terra eram muito pequenos, não havia tantas formas de vida, não havia tantos eventos significativos a serem compreendidos. A primeira grande era geológica, né, que é a era arqueozoica, ela iniciou-se há cerca de 700 milhões de anos atrás, após o início da formação do nosso planeta, com o resfriamento, né, basicamente inicial do nosso planeta. O período Adeano, que é marcado basicamente pelo grande aquecimento da Terra e a superfície da Terra sendo coberta por lavas vulcânicas, ele cessa, e a partir da era arqueozoica a gente começa a ter o resfriamento, a solidificação das rochas e, consequentemente, a gente vai ter também a formação de um grande oceano global. A partir do vapor, né, de maneira geral, a partir do vapor expelido pelas rochas em ebulição, vai se formar um grande oceano, vão se formar grandes chuvas torrenciais que vão dar origem aí a um grande oceano global. A atmosfera na era arqueozoica era composta principalmente por nitrogênio e vapor d'água, e o céu repleto de nuvens. Essa era arqueozoica, ela recebe esse nome porque arqueozoico significa formas antigas de vida. É nessa era que vai surgir as formas mais primitivas de vida, que são bactérias unicelulares que gradativamente começaram a liberar dióxido de carbono na atmosfera, liberando aí o oxigênio livre. O período aí arqueano ou era arqueozoica, ele durou aproximadamente 1,3 bilhões de anos, ok? Nesse período aí já ocorre, portanto, a solidificação de algumas rochas, o aparecimento da água no planeta e o aparecimento das formas primitivas de vida. E observem, essas formas primitivas de vida aparecem aonde? Na água, porque a atmosfera terrestre ainda era muito tóxica, não havia possibilidade de sobrevivência de qualquer forma de vida fora da água. Dentre todas as eras geológicas estudadas, a proterozoica, que é a segunda, né, a terceira aí na escala da era pré-cambriana, ela foi a mais longa de todas. E esse período marca o surgimento do supercontinente, 2 supercontinentes que acabaram por se formar ao longo do Equador. Aqui não é Pangeia ainda, tá, pessoal? É o chamado Rodinia, que era resultado da colisão das pequenas ilhas, né, iniciadas no período arqueano. As rochas, né, ao se resfriarem, elas vão se solidificar, dando origem às primeiras massas de terra na Terra, nessa era proterozoica. E, apesar de ser a mais longa de todas, ela não teve muitos eventos geológicos aí, não teve muitas situações a serem analisadas. Basicamente, né, a gente tem a vida continuando sendo encontrada exclusivamente nos oceanos, com criaturas unicelulares, e a partir, né, dos 30 bilhões de anos finais, né, que seguem a era proterozoica, vão surgir as primeiras criaturas multicelulares. No final da era proterozoica, a Terra já estava muito fria. Reparem vocês aí que a gente teve um período inicial de muito aquecimento, de muito calor, e no final da era proterozoica nós vamos ter a primeira era glacial.
Ou seja, o nosso planeta aí sendo compreendido aí por uma grande e espessa camada de gelo, não apenas nas suas regiões polares, mas em toda a sua superfície. Como eu falei para vocês, as eras Proterozoica, Arqueozoica e o período Adiano formam juntas a era pré-cambriana, que durou cerca de 4 bilhões de anos, ou seja, 90% da história geológica da Terra. Ou seja, no período dessa espiral representada aqui em laranja para vocês, o período pré-cambriano, ele é o que compreende aí 90% da história da Terra, não marcado aí por muitos eventos geológicos, a não ser aí o resfriamento gradativo do nosso planeta e a formação aí das primeiras formas de vida, principalmente algas e bactérias, inicialmente unicelulares e depois pluricelulares. Na sequência aí das eras geológicas, a gente vai ter a Paleozoica, que é a mais rica em eventos. E diante desse cenário, por ser a mais rica em eventos, né, em termos de aparecimento de vida, de transformações no nosso planeta, ela vai ser subdividida em 6 períodos. Lembra, na escala de tempo das eras, nós temos os éons, as eras, que podem ser subdivididas em períodos. No caso da Era Paleozoica, a gente tem 6 períodos: o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano. Durante o período aí da Era Paleozoica, a atividade vulcânica era bem mais amena, né? Alternando-se assim em períodos de calmaria e grandes explosões no nosso planeta. A gente pode observar nesse período aí da Era Paleozoica, pessoal, grandes eventos, como, por exemplo, aí, o surgimento dos primeiros equinodermos, dos trilobitas, que eram esses seres vivos aí que viviam nos oceanos. A gente tem aí o progresso aí dos crustáceos, o aparecimento dos primeiros peixes, escorpiões, o aparecimento de vermes, insetos, o surgimento, a evolução da vida para os répteis. E reparem vocês que nesse período aí, basicamente, a partir do Carbonífero, né, a gente tem o desenvolvimento também de vida fora da terra, fora da água, perdão. As formas de vida evoluem e começam a se desenvolver, começam a ter propriedades, né, ter condições de sobreviver fora da água. Aí a gente vai ter o aparecimento dos primeiros insetos, dos répteis e também o desenvolvimento de florestas de pinheiros, de pântanos, né, e o aparecimento aí das plantas. Ok, pessoal? Merece destaque também na Era Paleozoica é que o final dela, basicamente aí no período Permiano, a gente tem aí a formação da Pangeia, que é o grande supercontinente, né, que concentrava as massas continentais todas unidas num só bloco no passado, e a gente tem aí o início, no final do Permiano, a separação do continente primitivo da Pangeia, né? A gente vai estudar mais para frente a questão da deriva continental. É nesse momento, no final da Era Paleozoica, mais precisamente no período Permiano, é que vai começar a deriva continental, que é a separação do continente primitivo, né? A separação da Pangeia. A Era Mesozoica ela é a posterior à Era Paleozoica e ela vai ser dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Jurássico, né, deve ser bem familiar de vocês por causa do Jurassic Park, que é o período aí que marca o aparecimento dos grandes répteis, né, os dinossauros. No início do Mesozoico, a Pangeia, como eu falei para vocês, ela começa a se dividir. A gente viu isso anteriormente na Era Paleozoica, né? Na Era Mesozoica, de fato, a gente vai ver a divisão da Pangeia e inicialmente a Pangeia ela começa a se dividir em 2 supercontinentes, a Laurásia, que compreendia aí áreas da América do Norte, Europa e Ásia, e o Gondwana, que compreendia a América do Sul, África, um pedaço da Índia, a Antártica e a Oceania. Chama atenção aí para nós, galera, o período Jurássico, né? Na Era Mesozoica, que ele marca o aparecimento dos animais que representam aí uma transição entre os répteis e as aves, aí, os grandes dinossauros. E, segundo as teorias, né, da geologia, esses dinossauros eles foram extintos no passado a partir de um grande meteoro que atingiu o nosso planeta. Não foi o meteoro, o impacto dele, que provocou a extinção dos répteis, e sim uma grande nuvem de poeira que surgiu a partir do impacto dele na superfície terrestre, que automaticamente bloqueou a luz do Sol e impediu automaticamente aí a sobrevivência das espécies vegetais.
Sem plantas, os animais herbívoros, né, os grandes dinossauros herbívoros morreram e automaticamente romperam aí a cadeia alimentar, não tinha como também alimentar os grandes répteis carnívoros. Então a extinção dos dinossauros aí está associado a essa grande nuvem de poeira que encobriu o planeta, impedindo a luz solar de atingir o nosso planeta aí no final da Era Mesozoica, basicamente no período do Cretáceo. O Cretáceo, que é o último período da Era Mesozoica, ele é formado principalmente, galera, ele é analisado pelo aparecimento aí dos primeiros mamíferos e o surgimento das angiospermas e a extinção, obviamente, dos grandes dinossauros. A Era Cenozoica ela é a mais recente de todas e ela vai se dividir em dois períodos, que é o Terciário e o Quaternário. Ela se estende de 65,5 milhões de anos atrás aos dias atuais. Portanto, nós estamos atualmente vivendo a Era Cenozoica. Basicamente, estamos no período Quaternário. No começo dessa era, a gente teve lá a extinção dos dinossauros e, consequentemente, a possibilidade do desenvolvimento de espécies de mamíferos que eram muito maiores, mais complexos e diversificados dos que a gente tem atualmente. Muitos desses mamíferos já foram extintos, mas deixaram descendentes, né? A questão dos ancestrais, dos felinos, enfim, o mamute, né? Os elefantes, enfim. Em relação à questão da deriva continental, no final da Era Cenozoica a gente tem o término da deriva continental, né? A questão da migração dos continentes. A gente vai ter aí, basicamente, no final da Cenozoica, o planeta assumindo o formato atual, uma fragmentação da Pangeia, né? E os continentes especificamente localizados nas suas posições que a gente encontra hoje. A América do Sul se separando da África, né? Surgiu um grande oceano entre esses dois continentes, que é o Oceano Atlântico, a Austrália se separou da África e assim por diante. Então a gente tem aí como grande evento aí no final aí da Era Cenozoica, que é essa era que a gente vive hoje, no período quaternário, basicamente aí o fim da deriva continental, ou melhor dizendo, né, a disposição dos continentes tal qual nós conhecemos. E aí, galera, dentre todos esses eventos que a gente acabou de narrar para vocês aí na chamada escala geológica da Terra, ou seja, o tempo geológico do nosso planeta, nós temos aí o ser mais recente que apareceu no nosso planeta, que fomos nós, seres humanos. Os primeiros ancestrais dos seres humanos, ou seja, os primeiros hominídeos, teriam surgido basicamente aí no quaternário há cerca de 2 milhões de anos atrás, ou seja, de todas as espécies, né, de seres vivos que habitam o planeta, o ser humano foi quem chegou por último e, obviamente, quem provocou mais transformações, ok? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a essa temática de geologia, de transformações no nosso planeta, observando aí a questão dos fatores endógenos e exógenos, as forças internas e externas decorrentes do interior do planeta e também que atuam fora na superfície do planeta, provocando aí alterações na superfície terrestre. Até mais, galera!